maledicência, palavras obscenas de vossa boca. Esta palavra aqui, maledicência, é blasfêmia. Aquela mesma blasfêmia lá de Mateus capítulo 12, versículo 31. Mas aqui ele não está falando da blasfêmia ao Espírito Santo. Ele está falando de fofoca. Fofoca é uma blasfêmia. Você sabia que esta palavra, ela é mais usada no livro de Apocalipse? Sobre as obras das trevas, dos espíritos das trevas, do anticristo e todos os seus espíritos. A grande ênfase em Apocalipse é como Satanás, ele vai maldizer a igreja do Senhor, a obra do Senhor, o próprio Deus. Por isso lá em Apocalipse se encontra tanta ênfase sobre esta palavra. Irmãos, vocês sabem, uma das coisas que impede o Espírito Santo de agir entre nós, fofoca. Você sabe o que é fofoca? Ou fofoqueiro? Vou definir um fofoqueiro como um irmão uma vez definiu. Fofoqueiro é um sujeito que tem língua de serpente, boca de sapo, estômago de urubu. Você sabe, irmãos, que em muitas mesas, nos lares, nas casas, quando as famílias sentam para poder tomar uma refeição, sabe qual é o prato que eles mais gostam de comer? A farofa da fofoca, de maldizer os irmãos. Como isso é possível? Como é possível, irmãos, sentar para falar mal de outros irmãos? E depois dizer que ama o Senhor? Como Satanás gosta disso? Isso impede que o Espírito Santo haja entre nós e dá legalidade para o inimigo nos dividir. Como a gente gosta de falar dos irmãos. Falamos dos irmãos por causa do carro dos irmãos, falamos dos irmãos por causa da casa dos irmãos, falamos dos irmãos por causa da roupa dos irmãos. Nós falamos. E a gente não percebe que esse é um vício maligno que tem governado nossa mente e impede que você e eu sejamos cheios do Espírito Santo. Você imagina isso? Não tem nada que cause mais dano à vida do Espírito entre nós do que fofoca. Imagina a salada da crítica na mesa e as pessoas comendo, criticando. Existem dois tipos de fofoqueiro, o ativo e o passivo. O ativo é aquele que gosta de falar dos irmãos, e o passivo é aquele que ouve. Vocês vão ver que todo fofoqueiro é espiritual. Você nunca vai encontrar um fofoqueiro carnal, todo fofoqueiro é espiritual. Eles começam sempre com uma motivação santa. Irmãos, olha, a gente tem que orar. Orar pelo irmão. Estou muito preocupado com a irmã. Nossa, a gente tem que estar diante de Deus por ela, porque olha, eu sei cada coisa. Olha, você não está sabendo não, vou te contar. Mas a gente tem que orar. Vamos ter que pôr diante do Senhor. Todo fofoqueiro é espiritual, irmão. Você nunca vai encontrar um fofoqueiro que não gosta de oração. Todo fofoqueiro gosta de oração. Eles sempre usam isso. Eles gostam de orar. Vamos orar pelo irmão. Acabou com a dignidade da irmã, acabou com a integridade da pessoa, joga aquela pessoa e o outro que está ali só ouvindo, pensa que não é fofoqueiro, é o fofoqueiro passivo. Essas pessoas são instrumentos do diabo para impedir que o Espírito do Senhor tenha total liberdade entre nós. Como que você lê esse capítulo 3, você sai aqui desses versículos, logo em seguida, irmãos, versículo 8, você vai encontrar Paulo falando disso. Ele chama isso de uma palavra forte, blasfêmia. É uma blasfêmia você falar dos irmãos, assim como é uma blasfêmia você atribuir a Deus uma obra do diabo, é uma blasfêmia você tocar nos irmãos. Isso impede o Espírito Santo, é uma blasfêmia contra a obra do Espírito. Mateus 12 fala da blasfêmia contra a pessoa do Espírito. Tocar nos irmãos é uma blasfêmia à obra do Espírito. Você já pensou nisso? Alguém já pensou nisso? Quando você fala do irmão, você está blasfemando contra a obra do Espírito, porque você impede o Espírito de agir. Lá em Mateus 12, eles estavam atribuindo ao Senhor Jesus uma obra de Beelzebul, o Deus das moscas. Quando você fala do irmão, você toca na vida do irmão, pega o telefone para poder falar do irmão,
para poder tocar na integridade do irmão. E sempre com motivação espiritual. Você nunca vai ver um fofoqueiro com motivação carnal. Todo fofoqueiro é espiritual. Para mim, todo fofoqueiro e toda pessoa que quer ser muito espiritual não passa de um cristão superficial. Que espiritualidade é isso aqui que Paulo diz, uma vida escondida em Cristo, em Deus. Isso é vida cristã. Você está entendendo? Isso é prático, irmãos. É o Espírito que está dizendo para nós, isso é ultrajar o Espírito Santo, isso é ferir o Espírito Santo. Queridos, vem comigo aqui, na primeira epístola de João. Vamos ver o que o apóstolo João fala disso.